Sentimos-nos imensamente felizes de poder cumprimentá-los, ainda que virtualmente. É como se estivéssemos aí abraçando os amigos. É como se estivéssemos aí cumprimentando e sentindo aquele ar de felicidade que sentimos quando nos encontramos. Os amigos gostam de se encontrar. Os amigos se sustentam, se alimentam da convivência, do apoio mútuo, do bem-estar que a convivência social com amigos proporciona a todos nós. Então, eu me sinto muito feliz, muito agradecido e endereço a vocês o carinho do irmão que, embora distante, abraça-os com carinho. Eu sou Orson Peter Carrara, eu sou de Matão. Matão é uma cidade que fica próximo a Araraquara. E a virtualidade, o recurso online, a transmissão ao vivo, permite este recurso de estarmos juntos nesta noite. E nós trouxemos o tema Rompendo as bolhas que nos escravizam. Esta expressão que titula esta palestra tem uma característica muito interessante. Porque se nós pensarmos na palavra bolha, a bolha é aquela redoma, né? Normalmente, quando a gente fala em bolha, a gente se lembra das bolhas de sabão que a gente brinca quando é criança. Com água e sabão, as crianças assopram naquele mecanismo que tem uma bolinha e sai a bolha de sabão. A bolha de sabão sai pelo ar e a criança gosta de correr atrás, bater na bolha para ela desmanchar. Ou se a criança não alcançar, ela vai encostar no chão e depois se desmancha por completo, né? Mas a bolha que queremos nos referir é a bolha de uma prisão, porque muitos de nós permanecemos escravizados, como se estivéssemos dentro de uma bolha espessa. A gente consegue enxergar além da bolha, além das paredes da bolha. A gente consegue enxergar a nossa volta. Vemos as pessoas, vemos as paisagens, vemos os acontecimentos, mas não enxergamos a bolha. Mas que bolha é essa? Tá aqui no título está rompendo as bolhas que nos escravizam. O que acontece é que nós, seres humanos, nos deixamos com frequência dominar pessoalmente, intimamente, por medos, por apegos, nos deixamos dominar por manias, nos deixamos dominar por pontos de vistas, nos deixamos dominar por fraquezas, por hábitos, por costumes, por posturas, por comportamentos, por tendências, nem sempre agradáveis ou recomendáveis. E se a gente não tomar cuidado, a gente se torna prisioneiro ou escravo de determinadas bolhas. Vamos dar um exemplo, ou vários exemplos, até para deixar o assunto bem próprio e a gente vai perceber que nós vamos nos identificar com os exemplos. Imaginemos, por exemplo, um ponto de vista, uma opinião. Se a gente não tomar cuidado, a gente fica fanático por aquele ponto de vista, por aquela opinião. Pode ser um ponto de vista ou uma opinião esportiva, é aquele fanatismo por um time de futebol ou por determinado esporte, e esse fanatismo gera tragédias, guerras, torcidas. E a gente não percebe o papelão que está fazendo publicamente, socialmente, prejudicando pessoas, causando ferimentos, mortes, porque estamos presos à bolha do ponto de vista do fanatismo, que não nos deixa enxergar que outras pessoas pensam diferente em termos do esporte. E aí nos tornamos escravos do fanatismo, que também pode estar na religião. Se a gente não tomar cuidado, a gente vira um religioso de qualquer denominação fanático. A gente quer convencer os outros a todo custo. Nós temos que nos vigiar sob esse ponto de vista para não cairmos no ridículo.
O fanatismo, ele é algo altamente prejudicial. Imagine o nosso caso de espírita, se a gente quiser enfiar goela abaixo o livro dos espíritos. Não é assim que funciona. O espiritismo não quer cegos, fanáticos, não. A doutrina espírita quer espíritas e adeptos conscientes, que vão gradativamente percebendo por si mesmos a grandeza do espiritismo. Mas nós também nos tornamos escravos de alguns hábitos ou de alguns comportamentos. Pessoas que acostumam a falar palavrão, por exemplo, se tornam escravos desse hábito pernicioso que é falar palavrão. Falar palavrão é como derramar uma caçamba de lixo fétido ao nosso lado e permanecer com ele. Mas não é só o palavrão, né? Pessoas habituadas a reclamar, a revoltar-se, pessoas habituadas a falar mal dos outros. Nos tornamos escravos desse comportamento, desse hábito. E a pessoa nem percebe e está falando mal dos outros. Está revoltando contra a vida, está reclamando da vida, está falando palavrão. Nos tornamos presos, imersos nessa bolha do hábito dos maus costumes. Por outro lado, quantos outros comportamentos não se enquadram nesta bolha? Pessoas que vivem constantemente desanimadas, se tornam escravos, se tornam imersos na bolha do desânimo ou do medo, por exemplo, e por isso se tornam escravizadas ou presas desses traumas que são o medo, o desânimo, que realmente só prejudicam a vida humana. Mas é claro que não é só isso, né? Quantas pessoas não são escravos da ambição? Ambições variadas. Ambições pelo dinheiro, ambições por cargos, ambição por poder, são ilusões, ilusões expressivas. E nos tornamos escravos daquela situação de ganância, daquela situação de vaidade, daquela situação tão comum nos comportamentos humanos. São bolhas que nos escravizam. Quantos de nós não nos aprisionamos a recordações ou lembranças amargas do passado? E por mais que o tempo passe, a gente fica sempre lembrando: ah, mas eu sou assim porque lá atrás fizeram isso comigo. Ah, eu ajo desse jeito. Fulano é culpado por eu ser assim. A minha vida não deu certo por causa do fulano lá. E a gente fica escravo daquela ocorrência que foi há 30 anos, por exemplo. E a gente está sempre repetindo a mesma história. Está sempre centrado, focado naquela dificuldade. Nos tornamos escravos, dependentes dessa necessidade de se justificar permanentemente. E aqueles que são? E quando nos permitimos, por exemplo, ficarmos escravos ou dependentes da consulta dos espíritos, para nós que somos espíritas, né? Médiuns que tudo quer consultar os espíritos. Por qualquer motivo, ele quer consultar os espíritos. Não aprende a desenvolver a capacidade de decidir, a capacidade de discernir, fica dependente de médiuns. Qualquer coisinha tem que escravizados. Querem ver outra coisa? Já que estamos falando de centro espírita, pessoas que ficam dentro da bolha que toda vez que vai no centro tem que tomar passe. O passe é uma terapia muito importante, mas nós não podemos ficar dependentes do passe. Nós temos a capacidade de nos equilibrarmos também. É verdade que muitas vezes vamos precisar do socorro alheio, vamos precisar do passe, do atendimento fraterno, mas não podemos ficar escravos dessa dependência, porque somos criaturas capazes. Quer ver outra? O que não dizer quando estamos fascinados? A fascinação não ocorre só na área de influência espiritual, porque sabe-se que a fascinação é um dos estágios da obsessão, né? Tão bem definida por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. A fascinação faz com que o seu protagonista não perceba o ridículo das suas colocações
das suas atitudes, das suas opiniões, porque está fascinado por uma influência obsessiva. Mas nem sempre a fascinação é fruto de presença de espírito perturbado. Muitas vezes a fascinação é fruto dos nossos apegos, do comportamento próprio, do comportamento pessoal. Quantas pessoas não são escravizadas porque não mudam de opinião de jeito nenhum? Escravizam-se às próprias opiniões. Eu não dou o braço a torcer de jeito nenhum, eu sou assim, quem quiser que me aceite assim. Está dentro de uma bolha, não consegue enxergar que isso só está infelicitando a sua vida. Quantas pessoas caminham por caminhos perigosos, que levam à derrocada moral, que levam à derrocada financeira, que levam a prejuízos para pessoas, para a família. E não vamos acreditar isso aos espíritos, não. Obsessores. Os espíritos obsessores se aproveitam da nossa teimosia, da nossa rebeldia, para insuflar mais. Mas a origem está em nós. Nós é que somos os teimosos, os rebeldes, que abrimos as portas da obsessão. Então ficamos melindrados por tudo e por nada. E ai daquele que quiser chamar a nossa atenção. Se alguém chamar a nossa atenção, a gente adquire qualidades ferozes de agressividade. Porque nós não admitimos que nos chamem a atenção. Estamos dentro da bolha do orgulho. Só nossa opinião é que vale. Só o nosso pensamento que é correto. Só nós temos razão. O que os outros pensam é bobagem. Só eu sei. Está uma bolha tola de orgulho. E muitos de nós nos permitimos escravizar por traumas, por medos, por opiniões, por posturas, por comportamentos, por tendências variadas. Não é difícil a gente imaginar isso e perceber isso. Está presente na política, na bolha do apego, da ilusão do apego de cargos temporários, na religião, na mediunidade. E isso não é culpa da mediunidade nem da religião, seja qual for. Isso é responsabilidade nossa, que nos fechamos no círculo medíocre de nós mesmos e nos permitimos ficarmos dentro dessa bolha que nós mesmos criamos. Porque nos julgamos de gênio forte, nós construímos as nossas próprias cadeias psicológicas. Todas aquelas que eu citei e outras que vocês estão imaginando aí. De medo, de apego, de vaidade, de orgulho, de dinheiro, de cargo, de mediunidade, de religião, de esporte, de política, e nos escravizamos do nosso jeito, não mudamos e não admitimos que alguém nos chame atenção. E muitas vezes as pessoas não estão chamando atenção, são pessoas que amam a gente e querem abrir os nossos olhos, querem mostrar para nós que, olha, fulano, você não está vendo, que isso não vai dar certo. Olha, fulano, esse não é o melhor caminho, por favor, abre os olhos. Aí a gente vira um leão de ferocidade e agride, e fica de mal, e briga, e xinga, e se afasta por estes ou aqueles motivos. Claro que esses exemplos, essa abordagem que estou fazendo, nós poderíamos estender aqui 1 milhão de exemplos que vão surgindo naturalmente conforme a gente vai raciocinando. É aquela velha tendência de não abrir mão, é aquela velha tendência de não dar o braço a torcer, é aquela velha tendência de achar que só os outros que erram. A gente nunca erra. É um comodismo egoísta, né? Somos assim ainda. Mas essa não é uma visão pessimista. Não. É uma visão que nos dá um impacto de realidade para despertarmos, porque somos capazes de alterar essa situação. É preciso romper as bolhas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é um tema desse numa reunião doutrinária de espiritismo.
porque é um tema pertinente à nossa própria libertação, à nossa própria paz, à nossa própria harmonia interior, porque as prisões psicológicas, mentais e maníacas trazem aflições, fazem sofrer a gente e o próximo, e o outro, aquele que convive conosco, normalmente o marido, a mulher, os filhos, os pais, porque nos tomamos de uma teimosia e fazemos os outros perceber e ainda achamos que estamos com a razão. E aí surge a doutrina espírita, surge o evangelho, com a sua grandeza, porque precisamos romper essas bolhas. E estou falando isso porque eu também tenho as minhas bolhas, e eu já arrebentei algumas bolhas. Eu já consegui me libertar de certos aspectos ruins, negativos da minha personalidade. Alguns eu já consegui romper. Mas o mais interessante da bolha é que a gente não enxerga as próprias bolhas. A gente enxerga as bolhas dos outros. A nossa, a gente só enxerga depois que rompeu. Enquanto está dentro dela, a gente não enxerga. É muito interessante isso. Então eu estou falando de bolhas aqui e pode ser que eu esteja escravizado ou preso a algumas bolhas que eu nem sei. E isso acontece com todos nós. Por um motivo muito particular, por um motivo muito peculiar, nós somos criaturas em aprendizado. Nós estamos num roteiro de desenvolvimento, nós estamos num caminho de progresso. Portanto, isso faz parte do aprendizado, porque é isso que amadurece. Quando a gente rompe as bolhas que nos prendem, nos tiram a paz, nos tiram a harmonia, nós somos capazes de perceber o ridículo que estávamos, ou que estávamos sofrendo sem precisar, criando aflições desnecessárias. Então, já que vamos fazer uma autoanálise para perceber as bolhas a que nos permitimos escravizar e todos desejamos ser melhores, vamos recorrer à grandeza do Evangelho e da doutrina espírita. Buscando Jesus, nós vamos encontrar a importante frase: no mundo tereis aflições. Jesus não nos iludiu. Ele afirmou: no mundo tereis aflições. Aflições é todo esse conjunto de angústias, de preocupações, de dificuldades. No mundo, porque este é um mundo ainda inferior, onde nos debatemos com disputas de todo tipo, com angústias e preocupações de todo tipo, que não é preciso ficar relacionando aqui. Todos nós bem conhecemos, bem sabemos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Este tende bom ânimo, nesta afirmativa, este convite de Jesus, não é apenas um convite consolador, não é apenas um convite que conforta. Ele tem um sentido mais profundo. Jesus está nos convidando, ao mesmo tempo que está afirmando que é preciso ter bom ânimo, referindo-se que ele venceu o mundo. Alguém diria, mas ele era o Cristo, nós também somos Cristos em potencial. Não temos a maturidade, a evolução dele, mas somos capazes de ir desenvolvendo esse senso de reação. Mas o tem de bom ânimo, muito mais do que um convite, muito mais que uma afirmativa, é a demonstração de uma capacidade que está em nós, a capacidade de romper com as coisas que nos infelicitam, romper positivamente, não romper com os outros, romper com os nossos hábitos infelizes e tentar modificar para sermos criaturas melhores. E sendo criaturas melhores, seremos muito mais felizes, conviveremos com mais harmonia. Então, buscando o Evangelho, nós buscamos essa afirmação de Jesus como base para esta abordagem. Se nós buscarmos o grande filósofo Leon Denis, no livro No Problema do Ser, do Destino e da Dor, esta obra maravilhosa, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Neste livro, Leon Denis vai falar sobre as potências da alma, esta capacidade interior que todos os seres humanos, todos os espíritos possuem. Potências da alma. Entre as potências da alma está a vontade. Então é preciso alimentar a vontade de ser melhor. Buscar a vontade de ser uma criatura melhor. Alimentar isso. E usar a vontade. Que vontade? Para quê? Para romper essas armadilhas. Para romper essas bolhas do comodismo,
da ignorância, da acomodação, nós também ficamos presos à bolha do comodismo. Qualquer chuvinha, qualquer ventinho, qualquer friozinho, a gente deixa o compromisso, não é mesmo? Compromisso é uma coisa muito séria. E é o compromisso que nos equilibra. Então é preciso lutar com vontade para vencer as adversidades, porque as adversidades não são para a gente sofrer. As adversidades existem justamente para nos aperfeiçoar. Mas busquemos a doutrina espírita. Se buscarmos Allan Kardec, pergunta 573 de O Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar aos espíritos qual a missão dos espíritos encarnados. E os espíritos vão responder que os espíritos encarnados devem contribuir para o progresso, devem auxiliar o próximo e devem participar. Eu estou usando as minhas palavras, as palavras que estão lá são outras. Devem participar desse processo gigantesco de construção de uma nova sociedade. E depois, na questão 560, os Espíritos indicam que nós deveremos nos desenvolver plenamente, conhecer tudo, para alcançarmos, por fim, a condição de co-criadores, auxiliando na obra do Cristo. Porque Deus não nos fez bonecos. Deus nos criou para uma finalidade nobre, que é a felicidade de servir e nos tornarmos co-criadores com Ele. Já somos co-criadores com as coisas materiais. Desenvolvemos a tecnologia, a ciência, tudo que está nos servindo, que nós nos valemos agora para participar desse mundo. Mas o objetivo das adversidades, das dificuldades, dos obstáculos, visam levar-nos a colaborar na obra da criação. Vejam, Jesus construiu o planeta Terra, administra o planeta, é responsável pelo planeta. E nós que hoje somos capazes, a raça humana, eu não sei fazer isso, mas a raça humana sabe, né? Nós que hoje somos capazes de fazer o Wi-Fi, o celular, nós que desenvolvemos a alta tecnologia da medicina, da odontologia, dos automóveis, do GPS, dos aviões, tudo que está aí a serviço da indústria, do comércio, dos serviços, da comunicação, da medicina, tudo que está aí no futuro. Seremos construtores de planetas, administradores de galáxias, no futuro que nos aguarda a todos. Porque a vida tem uma finalidade nobre. A vida foi feita, foi criada pelo Criador para nos conduzir e conspira a nosso favor. Então, para romper as bolhas que nos escravizam com os hábitos, com os costumes, com as posturas indesejáveis, com os apegos, com a vaidade, com o orgulho, com o egoísmo, com a teimosia, com a rebeldia, com o fanatismo, é tudo aquilo que citamos e outras situações que a imaginação de vocês é capaz de lembrar, como o medo e tudo mais, né? A avareza, que nos escraviza muitas vezes. Nós temos que tomar uma decisão para isso, senão estaremos acomodados. É muito fácil permanecer assim. Enquanto está tudo bem, favorecendo a nossa falta de vontade, fica tudo bem. Mas a vida é sábia, né? E a vida traz o dia que a vida nos cutuca e nos faz sair do lugar. Vem o sofrimento, vem a doença, vem o abandono, vem a morte e nos coloca numa nova situação para que a gente se mexa e não fique estacionado. Os problemas, os obstáculos, as dificuldades existem para a gente andar, para a gente se mexer, para a gente ser útil, para a gente produzir, colaborar, porque a lei da vida é uma lei de amor e este amor prevê, inclui movimento, inclui trabalho, inclui ação. E para romper essas bolhas, pois, alguns elementos são importantes.
utilizando-se da grandeza da doutrina espírita, nós vamos buscar o autoconhecimento, a autoentrevista, como propôs Santo Agostinho. Entrevistar a gente mesmo, colocarmos-nos frente a frente e, sem disfarce, perguntarmos a nós mesmos: o que é que eu quero, afinal? O que é que me deixa feliz? O que é que me empolga? O que é que me chateia? O que é que me deixa aborrecido? O que é que me dá raiva? O que é que eu preciso tirar de dentro de mim, libertar-me? E o que é que eu preciso desenvolver em mim? O que é que eu preciso adquirir? Quais virtudes me faltam? Quais imperfeições me maltratam? Esta autoentrevista, esse autoconhecimento e o uso da vontade, esta energia de agir, aliado ao cultivo da fé, fará prodígios. Jesus comparou a fé a um grão de mostarda, tamanha sua importância, fará prodígios em nós. Mas não é só isso, né? Além do autoconhecimento, da vontade aliada à fé, é preciso dar o primeiro passo. É preciso iniciar a caminhada. É preciso andar. Andar no sentido de agir, procurar, executar, entender, comprometer-se com as boas causas. Porque quando começamos a nos comprometer com as boas causas humanitárias, não necessariamente religiosas, porque toda iniciativa, toda ação que promova o progresso e a sensibilidade do ser, que faça ele mais sensível, que faça ele melhor, que faça ele crescer em intelecto e moralidade, tudo isso está de perfeito acordo com as leis de Deus e com a evolução do espírito. Então, para romper essas barreiras mentais, psicológicas, emocionais que nos escravizam, rompendo essas bolhas, é preciso que desenvolvamos a capacidade de nos autoanalisarmos. E realmente, peraí, será que eu não estou sendo muito radical? Será que eu não estou sendo fanático? Será que eu não estou sendo muito intransigente? Será que eu não estou sendo teimoso? Será que eu não estou sendo rebelde? Mas precisa ser honesto. Precisa ser honesto. Quer dizer, a gente vai perguntar para a gente mesmo e a gente mesmo vai ter que responder. Peraí, eu estou sendo teimoso? Estou sendo rebelde? Estou sendo intransigente? Estou sendo chato mesmo? E se a gente resolver, se a gente receber uma resposta positiva de nós mesmos, porque tem que ser honesto, né? Porque a nossa tendência é aliviar para o nosso lado e responsabilizar outras pessoas. Essa é a nossa tendência. É uma tendência egoísta, né? O egoísmo ainda nos caracteriza. Mas se nós estivermos imbuídos daquela iniciativa do autoconhecimento, de devassarmos o nosso íntimo, aliarmos a esse autoconhecimento a vontade e a fé, nós teremos êxito. Porque aí passaremos a conquistar a humildade. A humildade que busca, que deseja, que confia, que quer ser melhor. A humildade abafa o orgulho. A humildade é o contrário do orgulho, né? O orgulho faz a gente ficar intransigente. O orgulho é o não dar o braço a torcer. Mas quando a gente começa a tentar desenvolver a humildade, que é uma grande virtude que nos falta ainda, nós vamos rompendo essas bolhas da intransigência e vamos nos tornando gradativamente pessoas melhores. Este é o objetivo, esta a razão, esta a luta que devemos empreender. Deem uma olhada atentamente, por favor, se possível ainda hoje, na questão 573 de O Livro dos Espíritos e também na 560. Leiam atentamente essas duas questões, 560 e 573. Na 560, vai dizer da necessidade que temos de conhecer, de desenvolver a capacidade de conhecimento, de tudo, de esforço por aprender. Na 573, nós vamos encontrar
a finalidade ou a missão do homem encarnado, que é instruir os homens, auxiliar-lhes o progresso e colaborar na obra da criação. Esse terceiro item não é exatamente assim que está escrito lá, me foge a expressão agora. Mas a ideia é essa. Então, a 560 e a 573 vão nos dar um norteamento para romper as cadeias que nos prendem. Então, se você que está nos ouvindo, e eu não falo só para você, eu falo para mim também, eu também preciso disso que estou falando. Se nós nos sentimos de alguma forma travados, se nos sentimos com medo, desanimados diante de situações adversas e sentindo que a nossa vida está patinando em algum momento, em alguma razão, em alguma direção, é sinal que estamos talvez presos a alguma bolha. Essa bolha será de descoberta individual. Não dá para eu falar que bolha você está, ou você dizer que bolha que eu tenho em mim. É uma descoberta individual. Descoberta que poderá contar com ajuda profissional. Muitas vezes uma terapia psicológica ou um atendimento fraterno poderá desvendar ao seu coração o que se passa dentro de si. E a gente não deve ter medo de enfrentar, não. A gente deve enfrentar, porque a felicidade será nossa. O resultado benéfico será a nosso favor posteriormente. Esses elementos nos darão liberdade muito grande para sermos mais felizes, libertando-nos dessas cadeias mentais. E o trabalho é a melhor ferramenta. O comprometimento com as boas causas. Onde é que eu me sinto bem? O que eu posso fazer em favor de alguém, em favor de alguma causa? E não vamos nos iludir achando que a gente está fazendo bem para os outros. A gente está fazendo bem primeiro para a gente mesmo. Mas, com a nossa presença, com o nosso esforço, estamos beneficiando outras pessoas. Isso é muito bom, porque cria uma cadeia de fraternidade, cria um ambiente de bem-estar para todos. Então, passemos a observar onde podemos ser úteis, porque nos sentiremos mais fortalecidos e mais felizes. Aproveitando esses instantes, já partindo para o encerramento e agradecendo a atenção de vocês, para mim um momento precioso. Eu gosto muito de estar com vocês e raciocinar doutrinariamente com o Espiritismo, essa riqueza incomparável que aí está para nos ajudar a viver. Nesses mais de 100 dias de pandemia, nós viajávamos bastante antes da pandemia, agora estamos em casa, nós nos dedicamos a produzir entrevistas que estão no meu canal de YouTube. Eu quero convidar vocês a visitarem o meu canal de YouTube. Vocês coloquem lá no Google, canal de YouTube de Orson Peter Carrara, e vocês vão se deparar com um acervo extraordinário de entrevistas. Não porque fui eu que fiz, não, é pelas respostas dos entrevistados. Nós temos entrevistas maravilhosas lá. E nessa área das prisões emocionais, psicológicas, que tanto atormentam a paz humana, procurem lá, se corre a barrinha do lado, procura lá a entrevista que fiz com o Dr. Vlamir Pereira. O Dr. Vlamir é psiquiatra em Cascavel, no Paraná, somos muito amigos há muito tempo, e nós fizemos uma entrevista com ele sobre essas questões emocionais. Poderá ajudar muita gente, não deixem de ver. Vejam mesmo. Não deixem de ver a entrevista que fiz com o João Rabelo, da Federação Espírita Brasileira, falando sobre o que vem por aí em termos de cinema para a divulgação do Espiritismo no próximo ano. Vocês vão ficar entusiasmados com a entrevista do João Rabelo. Vejam também a entrevista com o Geraldo Campetti, falando sobre o livro espírita na Federação Espírita Brasileira. Há um acervo extraordinário de entrevistas lá. Acessem o canal, se inscrevam e aproveitem o conteúdo. E se quiserem se emocionar de verdade, chorar de emoção viva, vejam Vida e Obra do Dr. Mark. Vocês vão correr a barrinha lá para procurar, né? Mas Vida e Obra do Dr. Mark vai tocar vocês profundamente. Eu quero agradecer imensamente o carinho desta noite, a oportunidade de estar aqui com vocês, de podermos juntos
pensar em todo esse tesouro oferecido pelo Espiritismo em nosso favor e pensar com gratidão em Jesus. Vamos orar ao Mestre para que nos fortaleça nesses momentos desafiadores da história, que na verdade nos faz amadurecer, refletir um pouco mais. Elevemos o nosso pensamento a Deus. Peçamos a Jesus, nos fortaleça o coração, o sentimento, o raciocínio, para que não nos deixemos abater. Ergamos sempre a cabeça em prece de gratidão, em rogativa de fortalecimento, para que não nos abatamos, para que permaneçamos firmes na fé e no trabalho. Engajemo-nos no bem ao próximo. Procuremos compreender, para que Deus nos abençoe. Que assim seja. E para encerrar, com a minha gratidão a vocês, vibrando para que em seus lares haja bastante paz, que as vibrações desse instante se esparramem em favor de todos os doentes, aqueles que se encontram adoentados, os desencarnados, os agentes de saúde, para que todos estejam fortalecidos. Eu gostaria de sugerir a vocês, pesquisem no Google a mensagem União Fraternal, de Emmanuel. União Fraternal. Essa mensagem tem um componente gigantesco de nos convocar a esse trabalho de união, mostrando-nos que todos nós estamos em diferentes estradas de entendimento e de trabalho, em diferentes áreas de atuação. Não importa se remunerado ou não, não importa. Às vezes a pessoa está no supermercado, trabalhando no caixa, e está executando o seu trabalho com amor. E outros nas diversas tarefas profissionais ou voluntárias. Todo mundo se apresentando para melhorar o mundo. E esta mensagem de Emmanuel nos faz ver que estamos em estradas diferentes, mas que todas essas estradas e seus trabalhos são importantes para a evolução e o amadurecimento de cada um. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, um abraço a cada um, aquele abraço agora virtual, porque não pode ser pessoalmente, né? Mas aquele abraço de fortalecimento, de carinho, para que vocês prossigam trabalhando e construindo a própria harmonia. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Meu abraço a vocês. Fiquem em paz.